Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Gente, hoje tem trilha sonora de fundo. Eu tô aqui no clube, que eu saí da aula de bicicleta que eu venho durante a semana. Tô suado, descabelado, então vocês não reparam não, viu? Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pelo seguinte, para comentar algumas coisas em relação à parte energética, atmosfera energética que, que nós estamos nesse momento. Nesses dias também especificamente, e trazer um relato pessoal sobre a movimentação da minha aura ontem antes de dormir, que eu gostaria de trazer para vocês a modo explicativo e também de é, trazer informações sobre o que a gente pode sentir quando você movimenta a aura, né? Quando você pulsa a energia de um chakra, de um centro, né, energético, de um vórtice de energia que está correlacionado à nossa psique. Então, são alguns detalhes que é importante a gente compartilhar, porque tem muita gente que me acompanha, que faz um desenvolvimento mediúnico em alguma casa espiritual, que faz o desenvolvimento parapsíquico e também bioenergético, que é anímico. Então, é importante a gente compartilhar isso a modo de que a pessoa consiga ter uma referência e, mais do que isso, ter uma autopercepção com alguma referência e assim, né, ir desbravando essas práticas com maior segurança, tá? E confiança. Pessoal, esses dias, por conta dessas situações geopolíticas, né, global aí que está acontecendo, a gente está dentro, pensa de um mar muito tumultuado, tá? Muitas ondas de todas as alturas, de todas as intensidades e de todas as direções se contrapondo, né? Então, as energias, elas são como ondas, tá? Eu usei essa forma figurativa de falar porque é mais ou menos assim, quando a gente tem a exteriorização das energias devido às nossas emoções, tá? O que acontece? O nosso campo, ele é puramente energia, e tudo que você pensa e sente, isso é também energia. Então nós somos emoção, né? O nosso corpo espiritual, o nosso espírito, nosso campo energético, ele é pura emoção. Agora você imagina, sabe, pega aí, sei lá, milhões de pessoas, bilhões, e coloca todo mundo sentindo algo, vibrando algo, emanando alguma coisa para frente, para os lados, para todos os lados, que é o direcionamento da nossa aura. É 360, né? Então, além disso, se tem um direcionamento pelo pensamento, atingindo pessoas especificamente ou lugares. Quando a gente preocupa com algum lugar, com pessoas de tal lugar, a gente acaba também emanando aquela forma pensamento carreado de sentimento, tá? De emoção. Então, pessoal, esses dias para cá, o chiado está muito grande, o ruído da atmosfera energética, que é o que? Essa somatória de todas essas energias, de sentimentos, de emoções, de forma pensamento, tá? Que estão sendo jogadas, colocadas, impostas, né? Nessa atmosfera que a gente está hoje, tá? E compartilhando isso com todo mundo. E já faz uns dias que, cara, isso tá tão intenso. Para quem tem a sensibilidade, a abertura um pouco maior dos chakras, tanto do cardio, tá? Do umbilical, dos chakras superiores, né? Isso acaba vindo, né, com uma potência, né, de indução à própria questão emocional que a pessoa tenha. Então, quando eu tô com alguma brecha emocional, sentimental, mental, né, que seja um pouco desarmônica, a atmosfera ela pode influenciar no aspecto de desalinhamento. Por quê? Porque o mar que você está mergulhando, que você está nadando nesse momento, ele está cheio de coisas e de tudo quanto é jeito, e justamente com uma assinatura de preocupação, de medo, de indignação.
Isso aumenta o chiado e o ruído, tá? E aí, esses dias todos foi muito interessante, porque assim, na hora que eu, principalmente na parte noturna, quando eu tô indo deitar e à tarde, é, eu tô assim, mesmo num período, né, ali naquele momento eu tranquila, fazendo a minha prática e tal, gente, a clareaudiência minha, ela tá violentíssima, tá? Da percepção é, das trocas, né, no sentido de informações, tanto com espíritos quanto com os ruídos que a gente escuta. E esses dias eu tava assim, parecia que tinha um enxame de abelhas, um rádio mesmo ligado. E eu falando, nossa, cara, que barulho. Eu achei até que era físico. Vocês têm noção o tamanho que tá esse ruído por conta dessa aglomeração de sentimento, forma pensamento, emoções que estão na atmosfera nesse momento por conta dessas situações. Então eu estava escutando, teve momentos de eu parar, abrir o olho e realmente conferir para ver se não era algo físico, tá? E gente, não era algo físico, é justamente, tá, a captação dos ruídos, das ondas eletromagnéticas, dos chiados né, espirituais, dessa emanação das energias. Então assim, tem que manter o foco e tomar cuidado para não se atordoar com esse tipo de situação, porque vai passar, vai melhorar, é um ciclo que nós estamos vivendo, passando, tá? Vai durar ainda algum tempo, porque isso fica ressonando na atmosfera e fora os eventos que ainda não pararam de acontecer. Então a gente tem que estar bem assim, focado dentro de nós, na nossa autopercepção e buscar equilibrar a nós mesmos por dentro para poder interagir com o que está, né, fora de uma maneira mais tranquila, porque não tem como mudar o que está lá fora, tem como a gente mudar o que está de dentro para fora, a forma como a gente enxerga, como a gente sente, como a gente lida e direciona, né, a forma como a gente interage com as situações ao nosso redor. Então, desafio, tá? Para quem já tem abertura, né? Tanto do parapsiquismo quanto da mediunidade em si, tá? Isso abre campo, né? Para interação espiritual às vezes mais densa, porque se eu densifico a atmosfera, eu me aproximo, né? Da interação e da captação daquilo que também está naquele plano de manifestação. Então, vai ser comum, né? Sensibilidades, né, voltadas a questões emocionais reativas, de raiva, de surto, tá? Então, quem é médium, quem já tem o campo mediúnico aberto, quem tem a parte telepática, parapsíquica mais aflorada, pessoal, não deixe de fazer a tarefa de casa, tá? Porque não adianta você estudar a espiritualidade, você praticar a espiritualidade, né, de uma forma leviana, tá? Esse é o momento de colocar em prática e principalmente com você mesmo, não a favor do outro, né? Primeiramente em relação a você e as suas questões pessoais, tá? Bom, agora indo pro ponto número 2, né? Que foi ontem, eu fui fazer a prática bioenergética ligada à movimentação dos chakras, ligada à movimentação bioenergética. E eu tive assim, situações ao longo da semana que assim, me gerou um pouco de ansiedade, né? Questões pessoais, assim, meio assim, na preocupação, pensamento, né? De como que vai ser o desdobramento de algumas coisas, né? A nível pessoal. Gente, ontem eu deitei aí juntou esse ruído, é isso que eu tô falando, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. E aí eu falei, cara, eu tô agitada mentalmente, mas eu preciso descansar, né? Eu tava bem cansado, trabalhei muito já essa semana, gente. Tô desde domingo já na pegada de atendimento, né? Assim, mais intensa. E eu tava sentindo que eu tava com sobrecarga ainda assim, fazendo exteriorizações durante o dia, trabalhando mediunicamente, fazendo, né, a movimentação anímica, porém ainda com a necessidade de descarregar um pouco, comecei a mexer as minhas energias.
E aí, pessoal, eu tava assim, nossa, eu vou, né, descarregar, vou começar pelos meus pés e tal. E aí na hora veio assim, né, me veio a inspiração, não. Já começa pelo cardio mesmo, porque o problema não tá, né, na parte, né, inferior, tá? É mais com você. Aí eu falei, tá, né? Aí eu tive esse toque, mais a minha autopercepção, e eu fui pro meu cardio, comecei a fazer a movimentação energética. Gente, foi muito bizarro, porque eu comecei a focar no chakra cardiorrespiratório ou Anahata, né, que é o chakra, né, do coração, tá? E aí, pessoal, eu comecei a sentir uma vibração como se tivesse desafinado. Cara, é muito interessante, porque esse chakra do coração ele é muito assim, para mim, ele é muito sensível. Eu sinto muito as coisas nesse ponto, tá? Só que veio dessa forma, como se fosse musical, e eu acho que eu trago também um pouco a interpretação dessa forma, às vezes, das energias, como sinestesia, tá? E aí veio aquela onda de energia, e para mim, eu falei, nossa, eu senti como se tivesse. Sabe quando você toca um instrumento desafinado e você faz até aquele, né, que dá aquele negócio assim, aquele arrepio? Eu senti exatamente isso, gente. Foi muito, muito, muito engraçado. E aí eu comecei a sentir que essa energia ela não estava conseguindo expandir. Ela estava presa, contida aqui nesse espaço, né, bioenergético aqui na minha aura e viscosa, né? Então eu falei, achei, né, a dificuldade minha, assim, é o que tá me gerando né, esse mal-estar energético, tá? E aí eu comecei a calmamente, com um sentimento assim de paz e tranquilidade, a pulsar essa energia para os lados, a abrir um pouco mais, né? É como se eu estivesse amolecendo uma massa de pão, só para vocês entenderem. Só que, né, calmamente colocando essa massa, espalhando ela para os lados, tá? Sem querer, né, bater nessa massa de pão, tá? Então foi mais ou menos isso que eu senti, esse desafinado da aura, né? Essa falta de harmonia, tá literalmente, né? Meio de uma forma musical. E eu sentia a energia como se ela tivesse áspera, né, com atrito, tá? Mais ou menos esse tipo de sensação que eu queria trazer para vocês. E foi na hora que eu comecei a fazer, eu comecei a sentir bem, né? Eu comecei a relaxar e aí eu comecei a sentir melhor o fluxo nos meus pés, tá? Para descarregar e mexer todo o meu campo. Então, pessoal, um ensinamento que eu quero trazer para vocês, tá? É que às vezes para você fazer uma movimentação mais eficiente da sua energia, tem algum ponto específico que é o ponto de partida, às vezes que é o ponto que está mais congesto, gerando maior dificuldade de movimentação na aura, tá? Às vezes pode ser no laríngeo, né? Pode ser no cardiorrespiratório, no anahata, pode ser no vishuddha, pode ser muitas vezes no umbilical, tá? Pode ser, enfim, tá em outros pontos, né? Em vez de começar apenas pelos pés, né? Já pensando ou no chakra básico, né? Muladhara Chakra. Então, enfim, tá? Pessoal, fiquem autoperceptivos, tá? Com as sensações, as percepções, as referências que você tem durante a prática bioenergética, tá? Porque isso para você é importante, para você se autoconhecer, fazer esse reconhecimento bioenergético, é muito importante, tá? E tá alerta, né? No momento que você faz essa prática, para você aprender e sentir as coisas, não para apagar e não conseguir captar detalhes importantes sobre esse processo de movimentação bioenergética. É importante que você saiba e sinta, tá? Pessoal, aproveitando aqui nesse vídeo, tá? Daqui 2 semanas, tá? Eu vou lançar o meu curso de clarividência, tá? Estou fazendo a gravação por videoaula, vai ser um curso inteiramente online, tá? Que você pode adquirir para fazer as suas práticas, desenvolver a sua clarividência, clareaudiência, tá?
e também as percepções ligadas ao seu campo, né, de diversas formas, usando a parte anímica, né, e o seu parapsiquismo, desenvolver os seus potenciais parapsíquicos, tá? Então daqui uns dias eu vou começar a divulgar o curso, vou deixar ele disponível para vocês adquirirem, estudar, fazer prática. É um curso intensivo de práticas, tá? Para que você aprenda, consiga abrir, desenvolver a sua clarividência e ter um melhor, né, controle e domínio sobre essa ferramenta que é de todos nós, e todos nós podemos desenvolver essa, né, qualidade, esse potencial, tá bom? Então daqui uns dias fiquem ligados aí que vem novidade, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês, gratidão.